Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós temos a faculdade da previsão. Porém, como todas as nossas faculdades, ela foi pervertida e com frequência tem sido objeto de abuso. É bom que um homem tenha uma santa preocupação e preste a devida atenção a cada detalhe de sua vida. Porém, é muito fácil convertê-la em uma preocupação profana e tratar de arrebatar da mão de Deus este ofício da providência que lhe pertence e não a nós. Quão frequentemente Lutero gostava de falar sobre os pássaros e da maneira como Deus cuidava deles. Quando estava cheio de preocupações, costumava invejá-los constantemente, porque levavam uma vida tão livre e feliz. Lutero fala do Dr. Gorham e do Dr. Zorzal, e de outros pássaros que costumavam se aproximar e falar com o Dr. Lutero, dizendo-lhes muitas coisas boas. Vocês sabem, irmãos, que para as aves do céu parece-lhes melhor serem cuidadas por Deus do que serem pássaros cuidados pelo homem. Uma pequena menina londrina que foi ao campo disse em uma ocasião: "Mamãe, veja esse pobre passarinho, não tem nenhuma gaiola. Isso não me parece uma perda para o passarinho. E se vocês ou eu estivéssemos sem nossa gaiola, sem a caixinha de sementes e sem um recipiente com água, não nos seria uma grande perda se fôssemos lançados ao acaso a gloriosa liberdade de uma vida de humilde dependência de Deus. Essa gaiola de confiança carnal e essa caixa de sementes que sempre estamos nos esforçando em encher, constituem a preocupação desta vida mortal. Mas aquele que tem graça para estender suas asas e planar para longe até chegar ao céu da confiança divina, pode cantar todos os dias e ter esta canção como lhe sendo própria. Mortal, cesse de afanar-te e de afligir-te, Deus provê para o amanhã. Então, aqui está o ensinamento do texto. Por nada andeis cheios de cuidado. A palavra cheios de cuidado não significa exatamente agora o mesmo que significava quando a Bíblia foi traduzida. Ao menos, transmite-me um significado diferente do que transmitia aos tradutores. Eu diria que devemos ter cuidado. Tenham cuidado. É uma boa lição para os meninos e jovens quando começam a vida. Porém, no sentido em que a palavra cuidado era entendida no tempo dos tradutores, significava que não devemos ter preocupação. Isto é, que não devemos estar cheios de preocupações. O texto quer dizer, não estejam ansiosos, não estejam pensando constantemente acerca das necessidades dessa vida mortal. Vou lê-lo outra vez, esticando um pouco a palavra, e então vocês entenderão o seu significado. Não andem cheios de preocupações por nada. Que Deus nos ensine a evitar o mal que é proibido aqui e a viver com essa santa despreocupação que é a mesmíssima beleza da vida cristã. Quando toda a nossa ansiedade é lançada sobre Deus, e assim podemos gozar e regozijarmos em seu providencial cuidado para conosco. Diz alguém, não posso deixar de me preocupar. Bem, o tema desta noite é para ajudá-lo a abandonar a preocupação. E, primeiramente, considerem aqui o que substitui a ansiedade. Por nada andeis ansiosos. Vocês devem orar por tudo. Este é o substituto da preocupação, oração e súplica. Em segundo lugar, notem o caráter especial desta oração, que há de converter-se no substituto da ansiedade. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica, com ações de graça. E logo espero que nos sobrem uns minutos para considerar o doce efeito desta oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeiro, para começar, então aqui está, primeiramente, o substituto da ansiedade. Eu suponho que para muitos de nós é certo que nossas preocupações são múltiplas. Uma vez que fique preocupado, ansioso e inquieto, você nunca será capaz de contar seus anseios, ainda que possa contar os cabelos da sua cabeça. As preocupações são propensas a se multiplicarem para os que estão cheios dela. E quando você está tão cheio de ansiedade que pensa que chegou ao limite, com certeza receberá outra colheita de ansiedade que tem crescido ao seu redor. A tendência de se deixar dominar por este hábito maligno da ansiedade o leva a permitir que ela estabeleça seu domínio sobre a vida, até o ponto de não valer a pena viver a vida em razão da ansiedade que temos com ela. Os afãs são múltiplos, portanto, as suas orações devem ser múltiplas. Converta em uma oração tudo o que seja uma preocupação. As ansiedades devem ser a matéria-prima de suas orações. E assim, como os alquimistas esperavam converter a escória em ouro, assim vocês, por uma santa alquimia, de fato, convertem um tesouro espiritual, o que naturalmente teria sido uma preocupação, por meio de uma oração. Batizem cada ansiedade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim converta-na em uma bênção. Você tem ansiedade em possuir? Tome cuidado para que a ansiedade não possua. Quer obter lucro? Preocupe-se em perder mais do que ganha com seus lucros. Suplico-lhe encarecidamente que não tenha ansiedade em ganhar mais do que você se atreve a converter em uma oração. Não deseje ter aquilo que você não se atreveu a pedir para que Deus lhe dê. Meça seus desejos de acordo com uma norma espiritual, e assim você será guardado de tudo o que se assemelha à cobiça. Muitas pessoas ficam preocupadas por causa de suas perdas, perdem o que ganharam. Bem, este é um mundo no qual existe a tendência a perder. As secas seguem as enchentes e os invernos esmagam as flores do verão. Não se surpreendam se vocês perderem, como fazem outras pessoas. Antes, orem sobre suas perdas. Vá para Deus com elas e, em vez de inquietar-se, converta-nas em uma oportunidade de esperar no Senhor e de dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Faze-me entender por que contendas comigo, e livra teu servo de se queixar alguma vez de ti, sem me importar com o que tu permites que eu perca. Talvez você diga que sua ansiedade não é nem por causa de seus ganhos nem suas perdas, mas apenas por causa do seu pão diário. Ah, bem, você tem promessas para isso, e você sabe. O Senhor disse: habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Ele lhe dá um doce incentivo quando diz que ele veste a erva do campo, e não o vestirá muito mais, homens de pouca fé? E o Senhor Jesus manda que você considere as aves do céu, que nem semeiam, nem armazenam em celeiros, e contudo, seu Pai Celestial as alimenta. Achegue-se ao seu Deus, então, com todos os seus anseios. Se você tem uma grande família e uma raquítica renda e enfrenta muitos problemas para subsistir e para prover coisas honestas aos olhos de todos os homens, você tem muito mais escusas para bater à porta de Deus e muitíssimas razões para ser achado com frequência no trono da graça. Eu lhes peço que convertam as preocupações em algo de muito proveito. Eu me sinto à vontade para apelar a um amigo
quando realmente tenho que resolver algo com ele. E vocês podem ser ousados para apelar a Deus quando as necessidades lhe oprimirem. Em vez de se preocupar por qualquer coisa com o inquieto afã, converta-na de imediato em um motivo de uma renovada entrega à oração. Ah, dirá alguém, mas eu estou perplexo, eu não sei o que fazer. Bem, então, querido amigo, você deveria certamente orar quando não pode saber se deve tomar o caminho da mão direita ou da mão esquerda, ou se deve continuar em linha reta ou se você deveria regressar. Em verdade, quando você está em meio de um nevoeiro tal que não consegue ver a seguinte lâmpada, então é tempo de orar. O caminho será esclarecido diante de você muito repentinamente. Com frequência, eu mesmo tenho tido que provar esse plano, e dou testemunho de que, quando tenho confiado em mim mesmo, tenho sido um gigantesco insensato. Mas quando tenho confiado em Deus, então Ele tem me conduzido e me mantido na via correta, e não tem existido nenhum erro a respeito. Eu creio que os filhos de Deus cometem frequentemente os maiores absurdos com relação às coisas simples do que com relação a assuntos difíceis. Vocês sabem o que aconteceu com Israel quando chegaram aqueles gibeonitas com seus sapatos velhos e remendados e mostraram o pão que estava mofado, que, segundo disseram, os haviam tirado quentes de seus fornos? Os filhos de Israel pensaram: este é um caso claro. Estes homens são forasteiros e vieram de um país distante. Podemos fazer aliança com eles. Estavam certos de que a evidência de seus olhos confirmava que eles não eram cananeus. Assim, não consultaram a Deus. Toda a situação parecia tão clara que fizeram uma aliança com os gibeonitas, a qual foi um problema para eles posteriormente. Se fôssemos a Deus em oração para tudo, nossas complexidades não nos conduziriam a mais erros do que nossas simplicidades. Em casos simples, assim como em casos difíceis, devemos ser guiados sempre pelo Altíssimo. Talvez outro amigo diga, mas eu estou pensando no futuro. Você está? Bem, primeiro, permita-me perguntar-lhe o que você tem a ver com o futuro. Você sabe o que um dia trará? Ainda pensando sobre o que será de você quando for velho. Porém, você está certo de que chegará a ser velho? Eu conheci uma mulher cristã que costumava se preocupar com a maneira como seria enterrada. Essa pergunta nunca me incomodou, e há muitos outros assuntos acerca dos quais não devemos nos preocupar. Pode-se encontrar sempre um pau para golpear um cachorro, e se precisam de uma ansiedade, vocês podem geralmente encontrar uma para com ela golpear suas próprias almas. Mas essa é uma pobre ocupação para qualquer um de vocês. Em vez de fazerem isso, convertam cada coisa que possa ser um motivo de ansiedade em um motivo de oração. Não passará muito tempo até que tenham um motivo de ansiedade. Assim, não passará muito tempo sem que tenham um tema de oração. Eliminem esta palavra, ansiedade, e escrevam simplesmente em seu lugar esta palavra, oração. E então, embora suas preocupações sejam múltiplas, suas orações também serão múltiplas. Notem a seguir, queridos amigos, que uma preocupação indevida é uma intrusão na esfera de Deus. É fazer de si mesmo o pai da casa, no lugar de ser um filho. É fazer de si mesmo o Senhor, em vez de ser um servo para quem o Senhor provê suas rações. Agora, se em vez de fazer isso, você converter a preocupação em oração, não haverá intrusão, pois você pode vir a Deus em oração sem ser acusado de presunção. Ele o convida a orar, mais ainda, aqui, por meio de seu servo, ordena-lhe que sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica, com ações de graça. Além disso,
as preocupações não nos servem de nada e nos causam um grande dano. Se você fosse se preocupar tanto quanto desejasse, não poderia crescer 1 polegada a mais, nem fazer crescer outro cabelo de sua cabeça, nem mudar a cor de um cabelo para branco ou para preto. Isso nos disse o Salvador. E ele pergunta: se a preocupação falha em coisas tão pequenas, o que ela poderia fazer nos mais elevados assuntos da providência? Não pode fazer nada. Um agricultor visitou seus campos e disse: não sei o que acontecerá conosco. Se esta chuva continuar, o trigo será destruído. Não teremos nenhuma colheita, a menos que tenhamos um bom clima. Caminhava para cima e para baixo, apertando suas mãos, se preocupando e incomodando a todos os membros da família. Mas não produziu nenhum só raio de luz do sol. Apesar de toda a sua preocupação, com toda a sua linguagem petulante, não pôde dispensar nenhuma nuvem, nem pôde deter nenhuma só gota de chuva, não obstante todas as suas murmurações. Então, do que adianta seguir correndo seu próprio coração, se não pode obter nada com isso? Aliás, isso debilita nosso poder de nos ajudar e, especialmente, nosso poder de glorificar a Deus. Um coração cheio de ansiedade nos impede de julgar retamente em muitos assuntos. Frequentemente, tenho usado o exemplo, e não conheço outro melhor, de tomar um telescópio, soprar sobre ele o cálido alento de nossa ansiedade, aproximar os olhos e logo dizer que não se pode ver nada a não ser nuvens. É evidente que não podemos e nunca o faremos enquanto exalarmos nossa respiração sobre ele. Se fôssemos imperturbáveis, tranquilos, serenos e dominados por Deus, faríamos o correto. Deveríamos ter, como dizemos, presença de espírito no tempo de dificuldade. O homem que tem a presença de Deus pode esperar ter presença de espírito. Se esquecemos de orar, surpreendam-se de que estejamos todos inquietos, preocupados e que façamos a primeira coisa que nos ocorre à mente, que é geralmente a pior. Uma vez de esperar até ver o que se deve fazer e logo fazê-lo confiadamente e com fé, como aos olhos de Deus? A ansiedade é prejudicial, porém, basta que convertam essa angústia em oração, e então toda a ansiedade se tornará em um benefício para vocês. A oração é um material maravilhoso para construir a estrutura espiritual, pois nós mesmos somos edificados pela oração. Crescemos em graça pela oração, e se formos a Deus com petições em todo momento, seremos cristãos que crescem rápido. Eu disse a uma pessoa esta manhã: ore por mim, porque é um tempo de necessidade. E ela me respondeu: não tenho feito outra coisa desde que acordei. Fiz o mesmo pedido a várias outras pessoas, e todas me disseram que têm estado orando por mim. Fiquei tão contente, não somente por mim mesmo, por receber o benefício de suas orações, mas também por causa delas mesmas, pois certamente crescerão por este motivo. Quando os passarinhos seguem batendo suas asas, estão aprendendo a voar. Os tendões se fortalecem e os pássaros abandonam o ninho em breve. Esse precioso bater de asas é a educação e o intento de orar. O gemer, o suspirar, o chamar de um espírito cheio de oração é, em si mesmo, uma bênção. Acabem então com esse hábito prejudicial da ansiedade e pratiquem o hábito enriquecedor da oração. Vejam como conseguem, assim, um duplo ganho. Primeiro, evitando uma perda, e, em segundo lugar, obtendo aquilo que realmente os beneficiará a vocês e a outros também. Logo, também, as preocupações são efeitos de esquecimento de que Cristo está próximo de nós. Notaram qual é o sentido do contexto? O Senhor está próximo. Por nada andeis ansiosos. O Senhor Jesus Cristo prometeu voltar, e ele poderia vir esta noite. Ele pode aparecer em qualquer momento. Então Paulo escreve: o Senhor está próximo.
por nada andeis ansiosos, mas sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica, com ações de graça. Oh, se apenas pudéssemos estar nessa terra como em uma mera sombra, e viver como aquele que terminaram cedo esta pobre vida transitória, se sustentássemos todas as coisas terrenas com uma mão muito frouxa, então não estaríamos nos ansiando, preocupando-nos e nos inquietando, mas nos dedicaríamos a orar, pois assim seguraríamos o real e o substancial e plantaríamos nosso pé sobre o invisível, que é, acima de tudo, o eterno. Ó, queridos amigos, que o texto que lhes tenho lido repetidamente caia agora dentro dos seus corações, assim como um seixo rolado caia dentro de um lago de montanha, e ao penetrar, gere círculos de consolo sobre a própria superfície de suas almas. Amém.